Digas um Conto apresenta O Homem Mais Rico da Babilônia, de George S. Clason, publicado em 1926. Capítulo 3, Parte 2. 7 soluções para a falta de dinheiro. A segunda solução: controlem seus gastos. No segundo dia, Arcade dirigiu-se à Assembleia nos seguintes termos: alguns dos participantes, meus discípulos, fizeram-me a seguinte pergunta: como pode um cidadão guardar 1/10 de todos os seus ganhos, se em geral seus vencimentos mal dão para as despesas necessárias? Pois bem, ontem, quantos de vocês achavam-se com pouco dinheiro? Todos nós. Respondeu a turma. Entretanto, as pessoas aqui não recebem todas a mesma coisa? Naturalmente, umas ganham mais do que outras. Algumas têm famílias maiores para sustentar. Apesar disso, todas estão igualmente desprevenidas. Gostaria, portanto, de lhes falar sobre uma extraordinária verdade a respeito dos homens e de seus filhos. O que costumamos chamar de despesas necessárias sempre crescerá para tornar-se igual a nossos rendimentos, a menos que façamos alguma coisa para inverter essa tendência. Não confundam despesas necessárias com desejos. Cada um de vocês e suas boas famílias tem mais desejos do que seus ganhos podem satisfazer. Consequentemente, tudo quanto recebem é despendido para aplacar tais desejos à medida que eles surgem. E ainda assim restam muitos outros que não chegam a ser saciados. Na verdade, todos os homens têm mais desejos do que podem satisfazer. Acham que posso cumprir todos os meus sonhos porque sou rico? Trata-se de uma falsa ideia. Há limites para o meu tempo. Há limites para a minha energia. Há limites para a extensão de minhas viagens. Há limites para o que consumo à mesa de refeições. Há limites para os prazeres de minha vida. Garanto-lhes que, do mesmo modo como as ervas daninhas crescem num campo em que o fazendeiro deixa espaço para suas raízes, assim também os desejos crescem livremente no coração do homem capaz de saciá-los. Os desejos são uma multidão, mas aqueles que cada um de vocês pode satisfazer reduzem-se ao punhado. Examinem cuidadosamente seu modo habitual de viver. Tenho absoluta certeza que defrontarão com alguns gastos que podem ser tranquilamente reduzidos ou eliminados. Acatem como uma verdadeira divisa a noção de reservar 10% do valor estimado sobre cada moeda que sai. Portanto, gravem na argila cada uma das coisas passíveis de despesa. Selecionem as necessárias, além de outras cujo custo não ultrapasse 9/10 de seus rendimentos. Cancelem o resto e considerem-no apenas uma parte dessa grande multidão de desejos de que não podem ser satisfeitos. Não sintam remorso por isso. Façam um orçamento para as despesas imprescindíveis. Não toquem naquele 10º que está engordando sua bolsa. Encarem o crescimento de suas economias como um belo propósito de vida. Procurem trabalhar com um orçamento estabelecido. Procurem ajustá-lo de modo que funcione em seu favor. Busquem torná-lo um colaborador na defesa de suas crescentes reservas. Nesse momento, um dos estudantes, usando uma roupa velha e dourada, levantou-se e disse: Sou um homem livre. Acredito ser meu direito gozar as boas coisas da vida. Por isso, rebelo-me contra a submissão a um orçamento que determina exatamente quanto devo gastar e em quê. Acho que isso eliminaria muitos prazeres de minha vida, tornando-me não muito melhor do que um burro de carga. Quem, meu amigo? Replicou Arcade. Determinaria o seu orçamento. Eu mesmo o faria. Respondeu o homem que protestava. Se um burro de carga fizesse seu próprio orçamento, teria incluído nele joias, mantos e pesadas barras de ouro? Claro que não. Ele não precisaria senão de feno, grãos e um saco de água para atravessar o deserto. O propósito de um orçamento é ajudá-los a juntar dinheiro, uma maneira de garantir que vocês consigam o necessário.
e na medida em que mostrem acessíveis seus outros desejos. É capacitá-los a perceber seus maiores profundos anseios, defendendo-os contra aquisições meramente casuais. Como uma luz brilhando numa caverna escura, o orçamento deixa descobertos vazamentos em suas bolsas, dando-lhes condições de estancá-los e destinar as despesas a propósito definidos e gratificantes. Esta é, portanto, a segunda solução por falta de dinheiro. Façam um orçamento de suas despesas, de modo que possam ter dinheiro para pagar pelo que é necessário, pelos prazeres e para satisfazer seu mais valioso desejo, sem despender mais do que 9/10 de seus ganhos. A terceira solução: multipliquem seus rendimentos. Assim, dirigiu-se Arcade aos alunos do terceiro dia. Vejam como o dinheiro está começando a entrar. Vocês se disciplinaram para reservar 1/10 de todos os seus ganhos. Controlam as despesas para proteger o tesouro crescente. Devemos agora considerar os meios para pôr esse tesouro para trabalhar e crescer. Ter dinheiro guardado é gratificante e pode alegrar uma alma avarenta. Mas isso não leva a nada. A quantia que podemos separar de nossas fontes de remuneração não passa de um começo. Seus ganhos, sim, é que construirão nossas fortunas. Como podemos pôr nosso dinheiro para trabalhar? Meu primeiro investimento foi uma desgraça, pois perdi tudo. Mais tarde lhes contarei essa história. Meu primeiro investimento lucrativo foi um empréstimo que consegui a Agar, um fabricante de escudos. Uma vez por ano ele comprava grandes carregamentos de bronze trazidos através dos mares para serem empregados em seu negócio. Não dispondo de suficiente capital para pagar aos mercadores, era obrigado a pedir emprestado àqueles que tinham um dinheiro extra. Era um homem honrado. Pagava o empréstimo, além de uma generosa taxa, à medida que vendia os escudos. Sempre que atendia às suas solicitações, emprestava-lhe igualmente a renda acumulada das primeiras transações. Assim, não só o meu capital cresceu, como os propósitos de ganho de Agar se tornaram maiores. Como era gratificante ter todas essas somas de volta. Disseram-lhes meus discípulos que a riqueza de um homem não deve ser aquilatada pelas moedas que ele consegue juntar. Ela se acha, assim, nos lucros que essa soma pode produzir, a torrente de ouro que flui continuamente para dentro de suas bolsas, conservando-as sempre bojudas. É afinal o que todo homem deseja, o que cada um dos presentes deseja, uma renda que não cesse de crescer, esteja você trabalhando ou viajando. Adquiri uma grande renda, tão grande que me considero um homem extremamente rico. Meus empréstimos a Agar foram o primeiro treinamento de um investimento lucrativo. Ganhando em sabedoria, com experiência, ampliei o currículo de clientes e o investimento quando meu capital aumentou. De poucas fontes no início, de muitas outras depois. Desagou em minha bolsa uma torrente dourada de riqueza que eu podia usar como bem entendesse. Como vem, a partir de meus modestos ganhos, gerei uma reserva de escravos dourados, cada qual labutando para produzir mais ouro. Como trabalhavam para mim, seus filhos também o faziam, e os filhos dos filhos, até que dessa concentração de esforços surgiu uma bela renda. O ouro cresce rapidamente quando se fazem ganhos razoáveis, como poderão ver pelo seguinte exemplo. Quando nasceu o primeiro filho de um fazendeiro, ele entregou 10 moedas de pratas a um emprestador de dinheiro e pediu-lhe que as fizessem render para o filho até que este completasse 20 anos. O homem concordou, estabeleceu que a soma renderia juros de 1/4 de valor a cada 4 anos. O fazendeiro então solicitou, já que tratava de um dinheiro que tinha separado exclusivamente para o filho, que os juros fossem incorporados ao principal.
Quando o rapaz completou 20 anos, seu pai procurou novamente o emprestador de dinheiro para perguntar-lhe pela prata. O homem explicou que, como a soma tinha crescido à razão de juros compostos, as 10 moedas de prata originais tinham aumentado para 30 moedas e meia. O fazendeiro ficou bastante satisfeito e o seu filho, ainda que não precisasse do dinheiro, deixou-o com o emprestador. Quando o filho completou 50 anos, tendo o pai a essa altura passado para o outro mundo, o banqueiro pagou ao filho, para liquidar o compromisso, 167 moedas de prata. Assim, em 50 anos, o investimento multiplicou-se por quase 70 vezes. Portanto, aqui está a terceira solução para a falta de dinheiro: pôr cada moeda para trabalhar, de modo que possa produzir-se como algodão nos campos e trazer-lhes lucro, um rio de riqueza fluindo constantemente para dentro de suas bolsas. A quarta solução: proteja seu tesouro contra a perda. Assim falou Arcade para sua turma no quarto dia. O infortúnio ama uma brilhante marca. O dinheiro que o homem poupa deve ser guardado com firmeza, do contrário, corre o risco de perder-se. Logo, é prudente aprendermos a manusear e proteger pequenos montantes antes que os deuses nos confiem maiores somas. Todo aquele que possui ouro guardado costuma ser induzido na esperança de conseguir grandes somas, a fazer investimentos nos mais plausíveis projetos. Com bastante frequência, amigos e parentes estão avidamente interessados nisso e incentivam-nos a realizá-los. O primeiro princípio saudável de um investimento é a segurança do capital aplicado, ou seja, o principal. É prudente cobiçar altos ganhos quando o principal corre perigo? Claro que não. O castigo pelo risco é a provável perda. Estudem cuidadosamente antes de fazerem uso do seu tesouro, cada promessa de que ele possa ser recuperado com segurança. Não se deixe enganar pelo romântico desejo de fazer a fortuna rapidamente. Antes de emprestá-lo a quem que seja, certifiquem-se da capacidade do beneficiário em devolvê-lo e de sua reputação como bom pagador, para que não estejam inadvertivelmente fazendo um presente de algo tão arduamente conquistado. Antes de destiná-lo a um investimento de qualquer campo de negócio, acautelem-se contra todos os perigos possíveis. Meu primeiro investimento foi uma tragédia. Depositei minhas economias de todo um ano nas mãos de um oleiro, Asmur, que na época viajava por mares distantes e me propusera comprar junto aos fenícios, em Tiro, joias da mais alta qualidade. Quando voltasse, nós a venderíamos e dividiríamos os lucros. Os fenícios comportaram-se como salafrários e venderam-lhe pedaços de vidro. Meu tesouro se perdeu. Hoje, minha experiência teria me mostrado imediatamente a tolice de confiar a um oleiro a tarefa de comprar joias. Por isso, acho-me à vontade para aconselhar-lhes: não confiem demasiadamente em seus próprios conhecimentos, porque podem estar destinados seus tesouros a investimentos perigosos. Procurem antes de tudo a opinião em geral correta das pessoas acostumadas com negócios e lucros. Tais conselhos são dados de graça e chegam a ter um valor equivalente à soma que desejam investir. Na verdade, um valor bem real, já que podem evitar que vocês percam o dinheiro aplicado. Esta é, portanto, a quarta solução para a falta de dinheiro, e de grande importância, pois previne que suas economias vão por água abaixo depois de terem crescido tanto. Protejam seus tesouros contra a perda, investindo onde o principal esteja a salvo, onde possa ser reivindicado sempre que desejarem, e onde fique claro para vocês que vão realmente conseguir uma bela renda. Consultem homens experimentados. Sigam a opinião daqueles que lidam habitualmente com dinheiro. Deixem que o tirocínio deles proteja seus tesouros contra investimentos de alto risco. A quinta solução: façam do lar um investimento lucrativo.
No 5º dia de aula, Arcade falou assim para os alunos: se um homem separa 9 partes dos seus ganhos para com elas viver, e goza a vida, e ainda alguma delas puder ser empregada num investimento lucrativo sem prejuízo de seu bem-estar, então seus tesouros crescerão rapidamente. A maioria dos babilônios mora muito mal com suas famílias. Pagam aluguéis abusivos e rigorosos proprietários em troca de aposentos, onde suas mulheres não têm sequer um cantinho para plantar flores que tanto alegram seus corações, enquanto os filhos não podem brincar, senão nas passagens escuras. Nenhuma família pode gozar plenamente a vida a menos que tenha um pedaço de chão onde as crianças possam brincar ao sol e a esposa possa plantar não somente árvores frutíferas, mas também verduras para alimentar os seus. Que homem não se sentiria feliz em poder comer os figos de suas próprias figueiras e as uvas de suas próprias videiras? Todo homem deve ter seu próprio domicílio, com um pedaço de chão disponível para cuidar e sentir orgulho, dar confiança ao coração e maior ânimo a todos os seus esforços. Por isso, recomendo a todos os homens que tenham seu próprio teto, a fim de contar com um abrigo para si e para os seus. Ter o seu próprio lar não se acha além da capacidade de um homem bem intencionado. Nosso rei não estendeu tanto as muralhas da cidade que existem atualmente, muitas terras não usadas e que podem ser adquiridas por quantias bem razoáveis. Posso lhes assegurar, meus discípulos, que os emprestadores de dinheiro veem com bons olhos os desejos do homem que procura um lar e um pedaço de terra para sua família. Poderão conseguir facilmente um empréstimo para contratar o fabricante de tijolos e construtor, se tiverem condições de apresentar uma parte razoável da soma necessária para tão louvável propósito. Quando a casa estiver pronta, poderão pagar ao emprestador de dinheiro com a mesma regularidade com que anteriormente acertavam seus aluguéis. Como cada pagamento irá paulatinamente reduzindo a dívida com o emprestador de dinheiro, em poucos anos não estarão devendo mais nada a ele. Seus corações se sentirão então felizes, porque estarão legitimamente na posse de um bem estável e valioso, cuja única despesa serão os impostos reais. Suas esposas irão mais frequentemente ao rio lavar a roupa, trazendo de cada vez um saco de pele de cabra com água para regar as plantações. Assim, muitas bênçãos recaem sobre o homem que tem sua própria casa, e isso reduz em muito suas despesas, permitindo que uma parte maior de seus ganhos seja destinada aos prazeres e satisfações dos desejos. E aí está a 5ª solução para a falta de dinheiro: tenha o seu próprio lar. A 6ª solução: assegurem uma renda para o futuro. Arcade começou a 6ª aula com estas palavras: a existência de todo homem vai da infância à velhice. Esse é o caminho da vida e nenhum outro homem pode desviar-se dele a menos que os deuses o chamem prematuramente para o mundo do além. Por isso digo-lhes que cabe a todo homem providenciar uma renda condizente para os dias futuros, quando não for mais jovem, e providenciar que a família não fique na penúria, quando já não puder contar com ele para o seu conforto e sustento. Esta lição lhes ensinará a promover uma bela reserva para quando o próprio tempo os tiver tornado menos capazes de aprender. O homem que, em virtude de sua compensação das leis de riqueza, adquire crescentes lucros acumulados, deve ter o pensamento voltado para os dias futuros. Deve planejar certos investimentos ou provisões que dure com segurança por muitos anos, que estarão disponíveis quando chegar o tempo que ele tão prudentemente previu. Um homem pode promover-se com segurança para o futuro de diversas maneiras. Pode buscar um esconderijo e ali enterrar seu tesouro, mas, por maiores que sejam os cuidados para ocultá-lo, corre o risco de tornar-se uma festa para os ladrões. Trata-se, portanto, de algo que não recomendo a ninguém.
Pode comprar casas e terras para esses propósitos, se surpreendentemente escolhidas em função de sua utilidade e valor futuros, permanecerão valorizados com a possibilidade de ótimos rendimentos e até de encontrar excelentes compradores, se for o caso de vendê-las. Pode confiar uma pequena soma ao emprestador de dinheiro e aumentá-la em períodos regulares. Os juros que o emprestador acrescenta ao capital longo o tornarão maior. Conheço um fazedor de sandálias chamado Ansan, que me contou um dia desses que todas as semanas durante 8 anos confiou a seu emprestador de dinheiro 2 moedas de prata. O homem fez recentemente um cálculo que deixou o fazedor de sandálias na maior felicidade. O total de seus pequenos depósitos, mais que os rendimentos, a taxa ordinária de 1/4 de seu valor a cada 4 anos, atinge atualmente a soma de 1.040 moedas de prata. De bom grado, encorajei-o a não parar de investir, demonstrando-lhe, através de meus conhecimentos dos números, que em 12 anos, desde que desse sequência a essa economia, de não mais do que 2 moedas de prata a cada semana, o emprestador de dinheiro lhe devolveria 4.000 moedas de prata, uma soma que o deixaria tranquilo para o restante da vida. Com certeza, quando um pagamento tão pequeno, feito com regularidade, produz resultados tão lucrativos, só podemos concluir que nenhum homem pode deixar de assegurar um tesouro para sua velhice e a proteção da família, não importa quão prósperos venham se mostrando seus negócios e investimentos. Gostaria de poder falar mais sobre isso. Em meu espírito permanece a crença de que algum dia homens de tirocínio descobrirão uma maneira de o cidadão assegurar-se contra a morte através de pequenos depósitos regulares, assim propiciando uma bela soma à família, depois que tivesse de passar para o outro mundo. Vejo isso como algo desejável, digno da mais alta recomendação. Mas hoje ainda não é possível porque não haveria homem ou sócio com uma duração de vida suficiente para operar tal sistema, que deve ser uma coisa tão estável como o trono do rei. Sinto que algum dia um plano como esse existirá e será uma grande bênção para muitos homens, porque mesmo o pequeno pagamento tornará disponível uma razoável fortuna para a família dos membros que viesse a falecer. Mas já que vivemos em nosso próprio presente e não nos dias que ainda estão por vir, devemos tirar vantagem dos meios e métodos à disposição para realizar nossos propósitos. Por isso, recomendo a todos os homens que, por meios prudentes e bem pensados, se garantam contra uma reserva minguada nos anos de sua maturidade. Pois uma carência de fundos para o homem, que já não se acham em condições de ganhar dinheiro, ou para uma família sem seu líder, é uma dolorosa tragédia. Aqui temos, portanto, a sexta solução para a falta de dinheiro. Seja previdente quanto às necessidades de sua velhice e quanto à proteção de sua família. A sétima solução: aumente sua capacidade para ganhar. Foram as seguintes palavras de Arcade para sua turma no 7º dia. Hoje conversarei com vocês, meus discípulos, sobre um dos mais vitais remédios para a falta de dinheiro. Mas o que me interessa hoje é menos o dinheiro do que vocês mesmos. Os homens por baixo das roupas multicores, que se acham sentados diante de mim. Falarei de todas essas coisas dentro da mente e da vida dos homens que trabalham a favor ou contra o sucesso de cada qual. Não faz muito tempo que veio até mim um jovem que precisava de um empréstimo. Quando lhe perguntei por que estava necessitado de dinheiro, queixou-se de que seus ganhos eram insuficientes para custear suas despesas. Em vista disso, expliquei-lhe de que, sendo esse o caso, ele era cliente de risco para o emprestador de dinheiro, já que não sobraria nada para pagar o empréstimo. O que você precisa, meu jovem, é de uma remuneração maior. O que faz para aumentar sua capacidade de ganhos? Tudo o que passo. Respondeu ele.
Por 6 vezes em 2 luas procurei meu patrão para pedir-lhe aumento, mas sem sucesso. Ninguém insiste tanto assim. Não pude deixar de sorrir diante daquela ingenuidade, mas ele possuía um dos mais vitais requisitos para aumentar seus ganhos. Dentro dele havia um enorme desejo de ganhar mais, um correto e elogiável desejo. O desejo é a condição para a realização. Os desejos devem ser fortes e definidos. Desejos gerais não passam de vagas aspirações. O homem que deseja ser rico manifesta um pequeno propósito. O homem que deseja 5 moedas de ouro manifesta um propósito tangível, passível de ser buscado. Depois de ter alimentado seu desejo por 5 moedas de ouro com a força de propósito necessária, pode então procurar maneiras similares para obter 10 moedas, 20 moedas, 1000 moedas, até que finalmente se torna rico. Depois de aprender a garantir um pequeno, mas definido desejo, terá suficiente experiência para garantir um outro de maior amplitude. Este é o processo por meio da qual a riqueza é acumulada. Primeiro pequenas somas, depois maiores, à medida que o homem aprende e se torna mais capaz. Os desejos devem ser simples e definidos. Costumam malograr, porém, quando são muitos, confusos ou se acham além da capacidade de o homem realizá-los. À proporção que o homem aperfeiçoa-se em seu ofício, sua capacidade para ganhar dinheiro também cresce. Naqueles velhos tempos em que eu não passava de um pobre escriba, gravando sobre tabuinhas de argila em troca de algumas poucas moedas de cobre por dia, observei que outros trabalhadores produziam mais do que eu e eram bem mais pagos. Por isso resolvi que seria melhor em minha profissão. Não demorei muito a descobrir a razão do grande sucesso deles. Comecei a ter mais interesse pelo trabalho, a concentrar-me mais nas tarefas, a ter mais persistência em meus esforços. Com o tempo, poucos homens podiam igualar a minha produção diária. Mantendo-me um razoável ritmo de trabalho, minha crescente habilidade foi recompensada. E não precisei procurar por 6 vezes meu patrão em busca de reconhecimento. Quanto mais reconhecimento adquirirmos, mais poderemos ganhar. O homem que busca aprender sempre mais sobre sua profissão será ricamente recompensado. Se é um artesão, deve informar-se sobre os métodos e ferramentas utilizados por um companheiro de maior perícia no mesmo ramo. Se trabalha com a lei ou com assistência médica, pode consultar e trocar informações com os outros da mesma atividade. Se é um comerciante, deve continuamente pesquisar boas mercadorias passíveis de serem vendidas a preços mais baixos. Os negócios humanos mudam e aperfeiçoam-se, porque cada cidadão entusiasmado estão sempre procurando melhorar a própria habilidade, a fim de servirem por mais eficiência e qualidade àqueles que dependem. Por isso, sugiro a todos os homens que se ponham na linha de frente do progresso e não fiquem parados sendo passados para trás. Muitas coisas podem enriquecer a vida de um homem como vantajosas experiências. Aqui estão algumas resoluções que o homem deve tomar se respeitar a si mesmo. Ele deve pagar suas dívidas com toda a pontualidade de que for capaz, não adquirindo nada que não tenha condições de saldar. Deve cuidar da família, de modo que essa possa pensar e falar bem dele. Deve fazer um testamento, a fim de que, caso os deuses chamem para si, possa ser feita uma divisão adequada e honesta de todos os seus bens. Deve ter compaixão pelos que sofrem ou foram atingidos pela desventura e ajudá-los à medida de suas possibilidades. Deve ter atenções para os que lhe querem bem. Assim, o 7º e último remédio para a falta de dinheiro é cultivar suas próprias aptidões, estudar e somar conhecimento, tornar-se mais habilidoso e agir sempre respeitando a si mesmo. Dessa forma, adquirirá suficiente autoconfiança para realizar seus mais acalentados desejos. São essas, portanto, as 7 soluções para a falta de dinheiro, que, em função da experiência acumulada durante uma longa e bem-sucedida vida,
julgo poder comunicar a todos os homens que desejam riqueza. Há mais ouro na Babilônia, caros discípulos, do que pode sonhar qualquer um de vocês. A abundância para todos. Vão e pratiquem estas verdades, para que possam prosperar e enriquecer continuamente, como é de seu direito. Vão e ensinem essas verdades a todos os súditos honestos do reino, para que também eles possam partilhar com liberalidade da ampla riqueza de nossa amada cidade. Narração: Diego Vezaro. Comente. Curta e compartilhe!